Um Boeing MD-87 atravessa a neblina da manhã. O acidente foi inevitável. Eles estavam condenados. O avião, com 110 pessoas a bordo, explode no aeroporto de Linate, em Milão. Este é o acidente mais grave da história da Itália. Por incrível que pareça, ninguém no aeroporto notou a catástrofe. Alô, aqui é a torre. Não, nada. Valiosos minutos se passaram. Foi impressionante. O controle de tráfego aéreo ainda não sabia o que tinha acontecido. Só quando os feridos vêm pedir ajuda, Há fogo no final da pista! que as autoridades começam a perceber que algo está muito errado Meu Deus. em um dos aeroportos mais movimentados da Europa. Mayday, mayday! Mayday, desastre aéreo. Essa é uma história real. Ela é baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. O avião invisível. Milão. A capital da moda da Europa e o coração econômico e financeiro da Itália. Milão conta com 3 aeroportos internacionais. Apenas um deles, o Linate, fica dentro da cidade. Ele atende 9 milhões de passageiros por ano em voos curtos para toda a Europa. Alitalia 226, estamos no ar, 05. Na manhã de 8 de outubro de 2001, uma névoa pesada pairava sobre o aeroporto. A névoa naquele dia estava muito densa e a visibilidade era de 50 a 100 metros. Na torre. O dia é de muito trabalho para os controladores. São quase 2 dúzias de aeronaves para decolar nos próximos 60 minutos. Alitalia 2121, bom dia. Eles lidam com cerca de 500 comunicações de rádio por hora. Linate, bom dia. Delta Echo Victor X-Ray, pronto para acionamento. Delta Echo Victor X-Ray, autorizado acionamento. Solo Scandinavia 686 solicita táxi. 686, mantendo. Tem a posição categoria 3. Scandinavia 686, mantendo Posição categoria 3. Um dos voos do dia era o voo 686 da Scandinavian Airlines. O Boeing MD-87 estava em rota para Copenhague, na Dinamarca, um voo de rotina. Havia 110 pessoas a bordo. Ponto de espera de táxi categoria 3. O capitão era Joaquim Gustafsson. Ele já trabalhava na SAS há mais de uma década. Scandinavia 68. Meia, qual sua posição? Ainda não chegamos à Pista de taxiway principal. Scandinavian 686. O primeiro oficial, Anders Highlander, já voava para a companhia aérea há 4 anos e já havia registrado 2.000 horas no MD-87. A tripulação do SAS era composta por pilotos altamente experientes. Eles eram muito qualificados. Uma forte névoa cobria o aeroporto. A visibilidade dos pilotos era muito baixa. E eles se guiavam pelas instruções dos controladores de tráfego aéreo para chegarem até a pista de decolagem. Há muitas taxiways e uma pista para aviação comercial. Em Linate há muitos tipos diferentes de aviões. É um aeroporto muito movimentado. Da torre de comando, os controladores de tráfego aéreo costumam ter uma visão clara do aeroporto, mas não nesse dia. Voo 937, onde está? Entre 18 e Delta. Quase na frente da torre. Paolo Zacchetti é o controlador de solo responsável por orientar os voos até o início da pista, onde os aviões decolam a cada 2 minutos. Taxei para o norte pela Romeo. 5 até a barra de parada da pista principal. Ele tem muito trabalho com o Linate envolto em névoa.
Scandinavia 686, qual sua posição? Estamos na taxiway principal. Entrando na taxiway principal. Scandinavia 686. Às 8h01 da manhã, Zaquete entrega o SAS-686 ao controlador da torre para instruções finais de decolagem. Torre, buongiorno, Scandinavia. Via 686, sequência para 36 à direita. Olá, Scandinavia 686. Alinha e mantém 36 à direita. Alinhando e esperando 36. O SAS deve esperar atrás de outros aviões que decolam da pista principal de Linate, a 36 à direita. Alitalia 226, autorizada a decolagem. 36, reporte quando estiver rolando. A baixa visibilidade não é um problema no ar, mas ela é um problema gigantesco no solo, porque os pilotos dependem totalmente do controlador de tráfego aéreo. Delta Victor X-Ray, confirme posição. Chegando no aeroporto. Entendido. Mantém posição. Chamo de volta. Dados de decolagem. 57 toneladas, checado. Lista de controle completa. Scandinavia 686 Linate. Vento calmo, reporte início da rolagem. Fora do solo, acione identificação. Quando o avião à frente decolou, o voo 686 iniciou sua decolagem na pista de 2.400 metros. Estamos rolando Scandinavia 686. Autorregulador acionado. Ajuste potência. V1, A uma velocidade de 140 nós, rotação. os pilotos levantam o avião do chão. O que é isso? Vai! Vamos! Algo catastrófico aconteceu com o voo 686. Mas, por causa da forte névoa, ninguém na torre de controle sabia disso. Foi impressionante tão perto da torre e ninguém estava ciente do acidente. Na pista, os funcionários de solo ouviram uma série de ruídos altos. Alô, aqui é a torre. Ouvimos umas batidas, parecia o motor. Nós também ouvimos, mas não sabemos o que é. Parecia que alguém estava subindo as escadas. Nada de anormal por aí? Um jato de passageiros estava em chamas há quase um minuto em um dos aeroportos mais movimentados da Europa, mas ninguém havia percebido. Não, nada. Foi difícil de acreditar que esse enorme acidente tinha acontecido e ninguém tinha visto ou percebido o que estava ocorrendo naquele momento. O local do acidente não foi descoberto até que um funcionário da alfândega viu um carregador de bagagens ferido que cambaleava pelos destroços. Demorou um pouco para perceberem que tinha ocorrido um grande desastre. O funcionário alerta as equipes de emergência. Mas os controladores ainda não sabem que houve um acidente. Por incrível que pareça, o controle de tráfego aéreo de Linate ainda não sabia o que tinha acontecido. Só agora que o controlador da torre verifica o voo da SAS em seu radar. Ele não consegue encontrá-lo. O radar não mostrava um avião se afastando de Linate. É quando eles recebem uma chamada de rádio de outro avião. Há fogo no final da pista. Finalmente, quase 3 minutos após o acidente, o controle de tráfego aéreo de Linate soa o alarme geral. Eles suspendem todas as decolagens e fecham o aeroporto para pousos. O voo 686 da Scandinavian Airlines caiu
e explodiu na decolagem. Mas até agora ninguém sabe o verdadeiro alcance desse desastre. Dez toneladas de combustível de avião alimentam um enorme incêndio no local onde um Boeing MD-87 colidiu com um prédio do aeroporto. Foi uma devastação terrível, chocante. O telhado do hangar colapsou. O avião Cessna foi totalmente destruído. Ele se despedaçou completamente. E o pior de tudo, havia muitos corpos em todo lugar. O pessoal do resgate teve problemas para entrar no prédio de carga para resgatar as vítimas, porque os aviões estavam bloqueando a entrada. Já se passaram cerca de 14 minutos desde o acidente. Enquanto as equipes de emergência combatem o incêndio, os controladores de tráfego aéreo de Linate tentam entender o que aconteceu. Há 2 aeronaves desaparecidas. Paolo Zacchetti descobre que um Cessna Citation particular não retornou à sua posição de estacionamento depois que todas as decolagens foram canceladas. A atenção principal estava voltada para o avião da SAS. Ninguém nem imaginou que havia outro avião. Um avião particular está desaparecido, Cessna 525. As equipes em solo procuram pelo avião desaparecido. Depois de 26 minutos do acidente, eles finalmente encontram o Cessna em chamas, despedaçado, na metade da pista, 36 direita. Parece que houve uma colisão. É difícil acreditar que só depois de meia hora as pessoas se deram conta de que o Cessna estava na pista principal. A outra aeronave no acidente, perto da Romeo 6. Os controladores de tráfego aéreo estão perplexos. Como esses 2 aviões foram parar na mesma pista, ao mesmo tempo? O que é isso? Vamos! Dois aviões foram destruídos. Um hangar está em ruínas. A dimensão da tragédia é impressionante. Logo fica claro que ninguém de nenhum dos aviões sobreviveu. O acidente matou 110 pessoas no voo da SAS. E 4 a bordo do Cessna. Dentro do hangar desmoronado, mais 4 pessoas morreram. São 118 vítimas fatais no total. Este é o acidente mais grave da história da Itália. É impossível de descrever. Ainda não acredito. Houve 3 explosões. E depois vi uma chama enorme, comprida. Primeiro houve um estrondo. Depois havia muito ar quente lá dentro, muito quente mesmo. Foi ele que queimou a minha cabeça. Meu Deus. Mário é o investigador principal da Agência Nacional de Segurança de Voo da Itália, a ANSV. Mas ele não está no comando do local do acidente. Levei algumas horas para ter acesso ao local do acidente. Ao contrário da maioria dos países, a Itália trata os acidentes aéreos como crimes. A polícia tem prioridade no local. Na Itália, um acidente aéreo é investigado como um crime. É a polícia que investiga. É a polícia que se envolve na investigação do evento. Mário tinha outro objetivo. Tínhamos que descobrir o que aconteceu e encontrar os motivos do acidente, para evitar que algo assim se repetisse. Obrigado. A primeira coisa que fiz foi dar uma olhada no hangar de carga, onde as equipes de resgate ainda estavam ocupadas retirando pedaços de entulho da aeronave e procurando corpos e possivelmente sobreviventes.
Decidi ir dar uma olhada no Cessna que ainda estava na pista. Esbocei o primeiro mapa da posição dos vários destroços para reconstruir a dinâmica do impacto. Os destroços do Cessna estavam misturados com os do MD-87. Como investigador principal e piloto, ele sabia que as informações mais valiosas em qualquer desastre aéreo vêm das caixas pretas. Mas o Cessna não tinha gravador de voz da cabine ou um gravador de dados de voo. Foi muito ruim não haver gravadores de voo no Cessna. Eles são muito úteis em qualquer investigação para definir com precisão o que aconteceu. O Conselho Sueco de Investigação de Acidentes enviou uma equipe a Milão. Ela incluía o especialista técnico Tom Zollner e o investigador principal Frank Christensen, da SAS. Eles iam trabalhar com Mario para desvendar o acidente. Fomos chamados para fazer parte da investigação por ser um dos nossos aviões. Temos que esperar pela autorização. Percebemos que a investigação na Itália era diferente do que conhecíamos. Na Itália, eles conduzem uma investigação criminal e nós, como investigadores, temos que esperar. Droga. Não estávamos muito felizes com isso. Queríamos ver os aviões, o local do acidente, mas não nos permitiram chegar perto do local. A atenção da mídia mundial estava voltada para o desastre de Linate. O avião da SAS colidiu com um jato particular. O que aconteceu em Linate? Quais foram as principais causas desse acidente? Quem eram os responsáveis pelo acidente? Os investigadores logo descobrem algo sobre o aeroporto de Linate. Está me dizendo que já houve muitos desses incidentes antes? Os controladores de tráfego aéreo informaram que, em média, havia uma invasão na pista principal por semana. Parecia que as 9 milhões de pessoas que usavam esse aeroporto todos os anos já corriam perigo há algum tempo. Foi chocante saber que já tinham ocorrido outras invasões na pista. Um acidente parecido foi evitado por pouco, menos de um mês antes da colisão. Relatório de invasão de pista. Uma aeronave entrou na pista enquanto outra estava decolando. Ficamos chocados em saber que isso acontecia com tanta frequência em Linate. Ficou claro que algo estava muito errado em Linate. Na manhã seguinte ao acidente, os investigadores enfrentaram pressão nacional e internacional para descobrirem o que era. Muitos oram pelas vítimas do acidente, o pior desastre da aviação civil da Itália. Finalmente, toda a equipe de investigação tem acesso ao local do acidente. Todos nós éramos investigadores treinados e sabíamos o que iríamos investigar e como fazê-lo. Mas as autoridades haviam colocado um grande obstáculo no caminho. Onde está o avião? A polícia tinha ordenado que os funcionários do aeroporto retirassem os detritos da pista e do hangar. Ficamos muito irritados. Ao removerem os destroços, eles destruíram muitas informações que não tínhamos mais como recuperar. Os destroços dos 2 aviões tinham sido empilhados em um heliporto. Localizar o gravador de voz do voo 686 ia ser um grande desafio. Não conseguíamos encontrar a caixa preta. O objetivo de encontrar o gravador era descobrir se os pilotos sabiam que a colisão ia acontecer e o que eles fizeram para tentar evitá-la. Não tinha como sabermos o que os pilotos fizeram sem a gravação. Queríamos saber se eles tinham recebido a autorização de decolagem, se houve algum erro humano. Era para eles decolarem ou não? Aqui o que sabemos até agora. O MD-87... Medindo a distância, temos certeza de que o MD-87 percorreu cerca de 40 segundos e avançou aproximadamente 1.500 metros antes de atingir o Cessna.
Ficou claro que a colisão ocorreu na pista principal, no ponto de interseção com uma taxiway. O MD-87 continuou sua corrida, desviando levemente para a direita, até colidir com o hangar de bagagens. Os boletins meteorológicos mostraram que a visibilidade era de apenas 50 metros no momento da colisão. Ficou claro que o fator ambiental, a forte névoa daquela manhã, foi uma das causas do acidente. V1. Rotação. Imagine uma aeronave viajando a 72 metros por segundo. Qual era o tempo de reação necessário para evitar a colisão? Os pilotos do SAS não tinham como ver o Cessna na pista, até uma fração de segundo antes do impacto. Mas a neblina não deveria paralisar um aeroporto como o de Linate. Quando aeroportos modernos operam em baixa visibilidade, eles usam um sistema de regulamentos e equipamentos de segurança. Os aeroportos evitam invasões nas pistas por meio de algumas regras operacionais para baixa visibilidade. Essas regras podem ser complementadas pela tecnologia, radares de solo, sistemas de alarme, etc. As pistas e as taxiways do aeroporto são divididas em uma série de pontos de controle conhecidos como barras de parada. A aeronave deve sempre esperar pela autorização antes de continuar, como um carro que precisa esperar o sinal verde. O sistema é projetado para evitar que os aviões colidam. Os aviões conseguem se evitar à noite, então por que deveria ser diferente na neblina? Temos que considerar isso logo de cara. Um dos primeiros pensamentos que me veio à mente foi: erro do piloto. A possibilidade de um erro do piloto. Um dos pilotos não estava onde deveria estar. Os investigadores querem saber qual deles. O pior desastre aéreo da história ocorreu em condições muito semelhantes. Na ilha de Tenerife, em 1977. 583 pessoas morreram quando dois Boeing 747 colidiram na pista em meio a forte neblina. Se comparado com o acidente de Tenerife, vemos que ambos ocorreram sob forte neblina, que houve uso de taxiway errada e também que houve erro de comunicação. Na época, o capitão da KLM pensou ter ouvido uma autorização de decolagem. Os investigadores se perguntaram se a história se repetia no desastre de Linate. Eles descobriram que o novíssimo jato Cessna Citation havia chegado a Milão após um voo da Alemanha. A tripulação alemã estava levando 2 passageiros para Paris. Como o Cessna não estava equipado com um gravador de voz na cabine e a caixa preta do voo 686 da SAS ainda não tinha sido encontrada, os investigadores só tinham um registro do que aconteceu: as gravações do controle de tráfego aéreo. Precisávamos ouvir os fatos. Nossa expectativa era que a gravação do controle de tráfego aéreo revelasse o que foi dito naquela manhã. Os investigadores prestam muita atenção às conversas de Paolo Zacchetti com o Cessna, indicativo de chamada Delta Victor X-Ray. Delta Victor X-Ray, taxei para o norte via... Romeo 5, me chame na barra de parada da pista principal. Entendido. Via Romeo 5, contatar torre antes de chegar à pista principal. O Cessna foi instruído a ir para o norte a partir do pátio, pela taxiway Romeo 5, até chegar em uma taxiway que corre paralela à pista 36 à direita. A rota deveria ter mantido o Cessna fora da pista. Mas ele foi parar aqui. Os investigadores fazem uma descoberta chocante. O Cessna foi para o sul a partir do pátio, não para o norte, conforme as instruções. Parece que os pilotos cometeram o erro fatal que causou o acidente. Contatar torre antes de chegar à pista principal. A gravação da torre de controle deixa claro que os pilotos do Cessna se perderam no caminho para a pista.
O Cessna não seguiu na taxiway Romeo 5, para a qual havia sido autorizado, mas pegou a Romeo 6. A revelação leva a uma pergunta importante. Por que ninguém notou? Delta Victor X-Ray, continue no pátio principal. Entendido, taxiando no pátio principal. Faça contato da taxiway principal. Pátio principal, taxiway principal. Pátio Norte. A gravação revela que o controlador de tráfego aéreo não fez uma distinção clara entre pátios e taxiways. Sua escolha de palavras pode ter levado os pilotos do Cessna a acreditarem que estavam indo na direção certa. Um pátio é uma área restrita do aeroporto onde os aviões estacionam, são carregados ou reabastecidos. Os taxiways são estradas do pátio até a pista. A comunicação entre a torre e os pilotos naquela manhã era inconsistente. Eles usavam a palavra principal para várias coisas. Pista principal, pátio principal, taxiway principal. Chame da taxiway principal. Mas o aeroporto de Linate tem vários pátios e taxiways. Nenhum deles foi designado como principal. A comunicação era abaixo do padrão aceitável. Toque de novo. Os investigadores também ouvem uma transmissão intrigante do Cessna. Aproximando Sierra 4. Não a vejo em lugar nenhum. Não está aqui. Fiquei perplexo quando ouvi o piloto reportar uma taxiway Sierra 4. Os mapas dos controladores não mostram uma Sierra 4. Os investigadores começam a suspeitar que o erro vai além da má comunicação entre o Zaquete e o Cessna. Aproximando Sierra 4. Sierra 4. Perguntei se ele sabia onde ficava Sierra 4. Sierra 4? Não faço ideia. Foi muito simples. Ele confessou que não sabia onde era Sierra 4. Mário descobre que os gerentes de Zaquete nunca lhe mostraram as taxiways durante o treinamento. Aproximando Sierra 4. Delta Victor X-Ray, Entendido. fique na barra de parada. Chamo de volta. Ele não tinha como saber onde ficava a Sierra 4. O Cessna precisava atravessar a pista para chegar ao pátio. Ele continuou, passando por vários sinais de que estava se aproximando de uma pista ativa. Nenhum controlador de tráfego parou o Cessna. Delta Victor. No mesmo momento, a torre autorizava o MD-87 a decolar. Scandinavian 686 Linate, autorizado decolagem. Continue Taxiando no pátio principal. Ele deveria ter parado o Cessna, mas, infelizmente, Entendido, taxiando no pátio principal. ele pensou que o Cessna estava na taxiway R5. O piloto do Cessna comete um erro fatal. Com o MD-87 agora a 260 km por hora, ele cruza a pista taxiando. As suspeitas sobre os procedimentos no aeroporto de Linate se aprofundam quando os investigadores descobrem que os mesmos erros que levaram ao acidente tinham sido cometidos por outro avião menos de 24 horas antes. Frank, venha, veja isso. Fiquei chocado ao descobrir que na tarde anterior, A mesma coisa, 24 horas antes. uma aeronave havia sido liberada pelo controlador de tráfego aéreo para taxiar na Romeo 5. Acontece o tempo todo. Na verdade, a aeronave taxiou na Romeo 6. Como não havia neblina naquele dia, os dois aviões se viram e não colidiram. Os investigadores começam a suspeitar que o aeroporto, e não os pilotos, pode ser a causa do acidente em Linate e das frequentes invasões de pista. Quando descobrimos que o piloto do Cessna havia pegado a taxiway errada, a nossa primeira pergunta foi: o que ele viu que ele ficou tão fora de curso? Muito bem, foi aqui que eles começaram.
Estávamos na taxiway Romeo 6 e percorremos toda a extensão da pista. Queríamos nos colocar no lugar do piloto para entender suas ações. Eles procuravam sinais de identificação de rota que supostamente ajudam a orientar os pilotos. O estado das marcações de pistas eram péssimas. Havia muita grama alta e só algumas marcações. As marcações pintadas diretamente na pista também são vitais para os pilotos. Quando chegamos no cruzamento entre o Romeo 5 e o Romeo 6, vimos que as marcações no chão estavam em péssimas condições. Elas eram muito mal pintadas e mesmo em condições boas eram difíceis de ler. E isso nos fez entender que, para um piloto não familiarizado com o local, teria sido difícil entender onde ficava Romeo 5 e onde ficava Romeo 6. As marcações desbotadas ajudaram a explicar por que o Cessna virou à direita quando deveria ter virado à esquerda para evitar a pista. Eles também descobrem por que o piloto do Cessna chamou a localização desconhecida de Sierra 4. Aproximando Sierra 4. Aí está a Sierra 4, mas não está no mapa. Na verdade, Sierra 4 era uma marcação na taxiway Romeo 6, em direção à pista. Mas ela não constava em nenhum mapa oficial. Aproximando Sierra 4. Delta Victor X-Ray, entendido. Se o controlador tivesse sabido onde ficava a Sierra 4, teria percebido que o Cessna estava indo na direção errada e se aproximando da pista. Mas as marcações e os mapas inadequados ainda não explicavam o acidente. Linate, como todos os aeroportos modernos, é equipado com alarmes e sensores de movimento para proteger contra a invasão de pista. Mesmo com todas as falhas, o alarme acústico deveria ter funcionado e nos perguntamos por que ele não o fez. Ao ler as gravações de comunicação da torre, não encontramos nenhum alarme acionado quando a aeronave Cessna cruzou as barras de parada e entrou na pista. Mário decide testar ele mesmo os sensores de pista. Me disseram que possivelmente não funcionavam, mas queríamos ter certeza. Iniciando o teste do alarme do sensor de movimento na taxiway Romeo 6. Assim, em uma noite em que o aeroporto estava fechado, fizemos um experimento, passando várias vezes pelos sensores, e tínhamos um homem na torre para garantir que o alarme não disparasse. Então? Não, nada. De novo. Por fim, descobrimos que esses alarmes haviam sido desativados anos antes, para evitar acionamentos desnecessários, causados por animais cruzando a pista ou carros de inspeção à noite. Uma semana após o acidente, os investigadores ainda não tinham localizado o gravador de voz da cabine de comando em meio aos destroços da aeronave. Encontrar a caixa preta era crucial para estabelecer que não havia problemas antes do impacto. Decidimos vasculhar a gigante pilha de entulho, concreto e aço. Por fim, encontramos a caixa preta. Achamos. O gravador do MD-87 foi cuidadosamente analisado para descobrirmos o que havia sido dito a bordo, que tipo de procedimentos foram adotados. Scandinavia 686 Linate, autorizado a decolagem 36. A gravação mostra que a tripulação da SAS recebeu a autorização adequada para a pista 36 à direita. Autorizado decolagem 36. A tripulação da SAS não teve culpa nenhuma no acidente. Eles foram vítimas das falhas do aeroporto.
A investigação identificou um fator final que ressaltou como as condições em Linate tinham se tornado perigosas. Não. Não tem radar de solo em Linate. Não temos há anos. O radar de solo de Linate, o antigo, foi desmontado. O novo estava em caixas. Ele estava lá há anos e ainda não havia sido instalado. Por quê? Não sei. Os sistemas de radar de solo dos aeroportos detectam o movimento de todas as aeronaves e veículos. É uma peça-chave do equipamento de segurança. O radar de solo é uma boa ferramenta para determinar o que está acontecendo no aeroporto, mesmo em condições de baixa visibilidade. Podemos dizer com certeza que se o radar de solo estivesse instalado, o controlador de tráfego aéreo teria tido a oportunidade de ver a aeronave cruzando as barras de parada. E possivelmente teria parado a aeronave antes que a colisão acontecesse. Delta Victor X-Ray. Confirme sua posição. O Cessna tomou o caminho errado devido às más marcações na taxiway. Sem o radar de solo, os controladores não puderam monitorar o movimento do Cessna. Adicione neblina a isso tudo, e o desastre era inevitável. Quando o Cessna e a aeronave da SAS começaram a se mover, ambos estavam condenados. O acidente era inevitável. Scandinavia 68-6 Linate, autorizado decolagem 36. Delta Victor X-Ray. Continue taxiando no pátio principal. Estamos rolando. Scandinavia 686. Entendido. Taxiando no pátio principal. V1. Rotação. O que é isso? O gravador de voz da cabine de comando dá aos investigadores detalhes do que aconteceu no momento do impacto. Os ruídos na cabine também nos informaram sobre os diferentes controles sendo movidos e o ruído ambiente do microfone da área nos deu informações sobre alguns dos sons durante a colisão. O que é isso? Percebemos que houve mais do que uma colisão, na verdade foram várias colisões em meio segundo. Quando esse meio segundo de áudio é analisado mais de perto, os investigadores descobrem que ele contém vários sons distintos. Então expusemos esses dados um esquema da aeronave mostrando o percurso do som. Ao fazer isso, pudemos analisar que tínhamos vários pontos de impacto durante a colisão. A pesquisa meticulosa dá aos investigadores uma melhor compreensão de como os dois aviões se chocaram na pista. Primeiro, o MD-87 bateu o trem de pouso do nariz no estabilizador do Cessna. Logo depois, o trem de pouso principal esquerdo do MD-87 atingiu a parte externa da asa direita do Cessna. E, em seguida, o maior impacto de todos foi quando o trem de pouso principal direito do MD-87 atravessou a cabine do Cessna. Os investigadores concluíram que o MD-87 perdeu seu motor direito após o impacto. Era quase impossível o avião voar. Mas, por incrível que pareça, os pilotos quase conseguiram fazer ele voar. Depois da colisão, o MD-87 chegou a voar. Os dados de voo mostram que a aeronave ficou no ar por quase 9 segundos. O capitão fez uma tentativa heróica de pilotar o avião. Vai! Ele tentou acelerar o motor esquerdo e usá-lo. Mas o avião havia sugado muitos destroços. O piloto foi incrível. Ele tentou controlar o avião. Ele tentou evitar uma colisão, até o último segundo.
Os pilotos não poderiam ter feito nada para evitar esse acidente. A aeronave estava muito rápida. Uma aeronave tão grande não consegue reagir num piscar de olhos. É impossível. Acredito que tanto a tripulação quanto os dois aviões tentaram fazer de tudo até o momento do impacto. Ficou claro que o que levou ao acidente foi um sistema de controle com falhas graves no aeroporto de Linate. Além disso, começaram a aparecer indícios que as falhas organizacionais também podem ter impedido a equipe de resgate de salvar vidas. Quanto tempo se passou até que o alarme geral fosse acionado? A investigação começa a revelar evidências de como as falhas no aeroporto fizeram a situação ir de mal Faça contato quando entrar na taxiway principal. a pior. Alô, é a torre. Os destroços do Cessna só foram encontrados 25 minutos após o acidente. E quando a 5ª Brigada chegou ao local, todos os ocupantes da aeronave estavam mortos. As autópsias confirmaram que 3 pessoas no Cessna tinham altas concentrações de fumaça nos pulmões. Elas ainda estavam vivas depois de serem atingidas pelo MD-87. Elas foram queimadas vivas. O Cessna queimou por mais de 20 minutos depois do impacto. Se o resgate tivesse chegado mais cedo no Cessna, certamente os 2 pilotos teriam sobrevivido. Mário apresenta suas descobertas depois de mais de 6 meses de investigação minuciosa. Embora a invasão de pista do Cessna seja listada como a causa imediata do acidente, ele não culpa totalmente os seus pilotos. Em vez disso, ele aponta para a falta de sinalização adequada, marcações de pistas ilegíveis, bem como para as falhas gerais do aeroporto de Linate. Um aeroporto bastante simples como Linate, com apenas uma pista principal, deveria ser fácil de cobrir com sinalizações, marcações na pista e assim por diante. Mas parece que tudo o que poderia dar errado, deu errado nesse aeroporto. Delta Victor X-Ray, taxei para o norte pela Romeo 5. Faça contato na barra de parada. E para algumas das pessoas envolvidas, as consequências são especialmente severas. O controlador de solo Paulo Zacchetti, juntamente com funcionários de alto escalão das agências que supervisionam Linate, foram condenados à prisão. A sentença provocou um intenso debate. O erro humano em acidentes aéreos deve ser considerado um ato criminoso? Para mim, o controlador de solo é a vítima 119 do acidente. Eu não tinha o equipamento que poderia ter me alertado sobre o que estava acontecendo. Continue taxiando no pátio principal. Entendido. Sim, é verdade que ele cometeu um erro, mas o erro é o resultado de um sistema que falhou. Por causa da tragédia? O aeroporto de Linate passou por uma grande reforma para melhorar a segurança. Não entre. Foram instalados os radares de solo em Linate. Algumas das marcações e sinalizações foram repintadas. O alarme de invasão na pista está funcionando agora. Alitalia 212, mantenha sua posição. Está cruzando uma pista ativa. Repito, mantenha sua posição. A maior lição aprendida com esse acidente, na minha opinião, é que as pessoas tendem a se acostumar com as falhas. Não há radar de solo em Linate. Elas aceitam falhas ocultas. Se acostumam com um sistema que não funciona e, com o passar do tempo, tornam esse sistema cada vez mais perigoso. Um aeroporto é um lugar altamente complicado. Há veículos, aviões, caminhões de bagagem, caminhões de carga, todos os tipos de atividades acontecendo ao mesmo tempo. O nível de segurança em um aeroporto precisa ser muito alto. As reformas feitas após a colisão na 36 à direita
tornaram as invasões na pista muito menos prováveis. E tornaram Linate um aeroporto muito mais seguro.